Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal. E não tenho gravado muitos dias, porque há dias que eu não tenho gravado devido às minhas ocupações, né? Como muitos já sabem, eu tenho a minha vida profissional, que eu sou técnico, né, em eletrotécnica, e eu atendo externo, então às vezes eu saio cedo, chego tarde. Então minha vida é muito corrida. Chego à noite, eu tenho trabalho, visitas para fazer membros da igreja, outros problemas relacionados à igreja também que eu preciso resolver. Pessoas não crentes têm seus filhos, às vezes com problemas, a gente precisa estar dando assistência, que as pessoas confiam na gente. E a família, né? Esses dias minha filha casou e nós estivemos empenhados, envolvidos nisso, toda a família, graças a Deus. E Deus abençoou grandemente, foi um belo casamento e Deus nos agraciou com a oportunidade de casar a nossa filha caçula. Louvado seja Deus. Então, eu tenho vários projetos, eu gosto de gravar, eu gosto de ser útil de alguma forma, mas eu tenho tido problemas com o tempo, tá? E às vezes naquela correria eu saio cedo, igual agora eu estou para sair, mas eu quis reservar um tempinho para conversar com você um assunto que nós vamos iniciar e depois vamos dar um prosseguimento para nós ir conversando sobre esse assunto que é pertinente nos dias atuais. Paulo, é como se Paulo estivesse falando essa palavra agora, que está registrado no capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu vejo poucas pessoas, poucos ministradores, pregadores, ensinadores da palavra ensinarem sobre esses pontos aqui na palavra de Deus, porque isso não é interessante, isso não agrada. O ser humano em si, principalmente o brasileiro, não gosta de ser chamado a uma conversa franca. A maioria não gosta. Se sente desconfortável, acha que não deve, acha que não vale aquilo, acha que isso é coisa do passado e não consegue visualizar o tamanho do lamaçal que estão se afundando e a palavra de salvação, de resgate, não querem ouvir. Estão morrendo, mas não querem ouvir. E Paulo, ele disse assim, no capítulo 4 de 2 Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Minha voz não está muito boa, né? Na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. No verso 3, olha como é que fica. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Fábulas é contos de história, de coisas infundadas, né? Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha, fábulas, o apóstolo Paulo dando evidência do que iria acontecer. Nós estamos vivendo um tempo em que o cristianismo ele está em alta, né? Muitas pessoas, tem muitos crentes, mas ainda há muitos que estão fora dos caminhos do Senhor. Do mesmo modo que tem muitos cristãos, há muitos desviados também. Então, existe um ponto importante aqui, que farão doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Você vê muitas heresias nas pregações atuais, muita invencionice, e acaba levando as pessoas
né? Isso é só uma prévia, eu vou continuar esse assunto. E esse tipo de aplicação que eles procuram aplicar para as pessoas, para as massas, né, de agrado, né, e não expõem o pecado das pessoas e que elas precisam se arrepender dos seus maus atos para poder ter uma vida de paz. Porque cada vez mais que eu aborreço o Criador, eu concedo, né, eu abro concessões para o inimigo invisível da minha alma. Eu preciso prestar atenção nisso. E as lideranças atuais, não são todas, algumas, estão andando conforme a onda. Ou seja, o cenário atual, ele tem forçado os grandes líderes de grandes igrejas, por exemplo, a aderirem novos comportamentos, principalmente na casa de Deus. E esses comportamentos têm prejudicado a pregação do Evangelho e a salvação de alma. Há um número grande de jovens que são assassinados todos os dias. Há um número expressivo de famílias que são destruídas, casais que se separam todos os dias. Há um número elevado de corrupção no nosso país. Outrora Jesus falou assim: e hão de vos perseguir por causa do meu nome. Certo? Só que hoje eu estou percebendo que se os cristãos forem perseguidos de alguma forma, é por causa dos seus envolvimentos, não de todos, de alguns, dos envolvimentos de algum desses cristãos com coisas erradas, com coisas estranhas, com corrupção. Há muitos cristãos envolvidos em corrupção, escândalos, e isso tem feito com que a grande massa, o povo, fique contra os cristãos por causa dos charlatões, por causa daqueles espertinhos, os aproveitadores. Então, e o povo também em si acaba contribuindo com esses tipos de mercenários, porque por causa do detrimento de ter pessoas que não se importam se ele errou ou não. Então o povo acaba criando esse tipo de agente, porque o que tem na sociedade como um todo, tem os obreiros verdadeiros, os oficiais e ministros verdadeiros, e tem aqueles que são apenas aproveitadores, aproveitam as ocasiões. Então, há muitos segmentos nos dias atuais que estão explorando essa aspiração das pessoas em querer viver uma vida sem controle, sem ordenança, sem princípios bíblicos, sem dar atenção à voz do Criador, e por seguinte acaba surgindo certos movimentos contrário à sã doutrina, contrário à palavra que salva. Então, às vezes, nós ficamos igual João Batista, uma voz que clama no deserto, né? No deserto você não tem quem te ouça, não há muito movimento, não há muitas pessoas num deserto. Então o verdadeiro pregador da palavra, ele fica como se ele estivesse no deserto. Então eu estou dando uma prévia para vocês, para os senhores, de que esse comportamento que muitos cristãos têm adotado nos últimos dias só trarão coisas piores para a igreja e para a sociedade, né? Então, há quantos que estão procurando um melhor lugar para ficar, né? Aonde não se aperta tanto, aonde ele vai o dia que ele quer. Há quantos que deixaram de se envolver no serviço cristão, estão negligenciando a oportunidade que Deus está dando. Quantos cristãos, vou falar só de cristãos, estão subestimando a autoridade bíblica? Quantos cristãos estão subestimando o Deus que inspirou a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada? Alguns audaciosos chegam até a dizer que a Bíblia precisa ser modificada. Como que vai ser modificada essa Bíblia? Vai colocar ali que a prostituição e a santidade devem andar junto? Vai colocar ali que o adultério
é válido na vida de um casal, de uma família. Vai colocar ali que a fornicação é coisa legal. Vai colocar ali certos comportamentos de ideias de pessoas é legal. Será que querem mudar a Bíblia somente para isso? Nós estamos vivendo nesse tempo em que as pessoas querem que a Bíblia se adeque aos seus pecados, às suas más ações. Querem que este livro sagrado se adeque às suas vidas perniciosas e pecaminosas. Pode até mudar a Bíblia, que isso aí pode acontecer, porque isso aqui é um exemplar bíblico. E eu quero ser franco e dizer para vocês que a matriz da Bíblia Sagrada, da onde originou o exemplar que nós lemos hoje, não é uma propriedade do Vaticano. Não. Não são os cardeais que estão em Roma que são detentores da matriz da Bíblia Sagrada. Não são os ingleses que dominaram a Palestina por um período e tem muitos achados arqueológicos nos museus da Inglaterra, não. Em uma parte do mundo, a matriz da Bíblia Sagrada está lá em Israel. Vai lá tirar. E depois que você fizer isso, faça o seguinte: você pode até mudar a Bíblia. Qualquer grande homem no mundo aí pode até tentar mudar a Bíblia. Agora eu te faço a seguinte proposta: tenta a sorte em remover aquele que a inspirou, o Eterno, o Todo-Poderoso. Então nós estamos vivendo uma sociedade que querem que Deus se adeque aos seus costumes maléficos, aos seus pensamentos malignos. Mas sabe o que isso vai acontecer? Que eu já estou ciente, e a palavra de Deus já falou: uma destruição. O próprio ser humano acaba arrastando para si males, conforme está escrito no livro de Lucas, se não me engano, né? No livro de Lucas está registrado, né? Essa passagem em que muitas doenças virão no mundo por causa do pecado das pessoas. Muitas doenças virão no mundo por causa das más ações das pessoas, né? Peste, fome em todas as partes, em vários lugares, não é verdade? Jesus falou isso no Sermão do Monte, não é verdade? Ele disse essas coisas. Por causa do pecado das pessoas, os males vêm sobre o mundo. E muitos cristãos querendo viver uma vida fácil, né? Eles acabam aderindo a esse tipo de comportamento. Só que eles acham que estão facilitando a vida para viver uma vida sem controle divino. Só que eles acham que Deus é um atendente de balcão que pode chegar e pedir o que quer e nada mais, não dão atenção para Deus, não falam com Deus, não confessam os seus pecados. Então, esse tipo de pessoa acabam trazendo para si, para a comunidade onde mora, para a cidade onde mora, para o estado onde mora, para o país onde mora, grandes males em que as pessoas... Agora eu quero dizer aos cristãos: acordem. Ser cristão é uma questão de escolha. Ser cristão é escolher ser cristão. Não adianta ser cristão e ficar em cima do muro. Viver essa vida de Maria vai com as outras. Ser cristão é coisa séria. E muitos males poderiam ser evitados no mundo se os cristãos assumissem a sua condição de cristão. Nessa pandemia aí, quantos cristãos deixaram de ser cristão? Eu vi pouca fé. Apenas uma meia dúzia exerceu a sua fé nessa pandemia. Agora, a grande massa dos cristãos do país, o que fizeram? Estão inventando moda em cima de um projeto, em cima de uma pandemia como essa. Então, muito cuidado. Isso é apenas uma prévia que eu estou dando. Nós precisamos se atentar na voz do Criador. Senão vamos ficar todos aqui enganados pelos nossos próprios pensamentos. Um abraço. Conversamos numa próxima. Deus abençoe sua vida em tudo.